Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula na disciplina Batalha Espiritual, bacharelado em Teologia. Eu sou o evangelista Wellington Roberto Marinho. Antes, uma breve oração. Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, queremos render graças a Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que os nossos ouvidos estejam atentos à sua poderosa palavra. Derrama sabedoria sobre as nossas vidas. Pai, assim que nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Bom, dando continuidade. Pessoas que experimentam umas poucas vezes a vitória sobre o inimigo podem adquirir uma falsa sensação de superioridade, de orgulho, ou de uma ilusão de terem poder. Entretanto, a vitória pertence a Deus. Devemos nos lembrar que a maioria dos problemas que os cristãos experimentam podem proceder de suas próprias faltas, defeitos, incoerências, idiosincrasias e enfermidades espirituais. Não estou negando que Satanás usa essas coisas para prejudicar nossas vidas, apenas destacando que elas têm origem em nossa natureza decaída. Se, porém, permanecermos confiantes na exclusividade e na suficiência do ensino da Escritura e permanecermos firmes no que ela nos ensina, poderemos entrar no combate espiritual perfeitamente, equipados e tendo a perspectiva correta do que está acontecendo. Esse é um princípio fundamental que devemos manter a todo custo quanto ao tema da batalha espiritual. O homem é um ser decaído e debaixo do justo juízo de Deus. Um terceiro princípio fundamental para colocarmos o assunto de batalha espiritual na perspectiva correta é lembrarmos do verdadeiro estado da humanidade diante de Deus. Creio que na raiz de uma demonologia defeituosa e inadequada, como a abraçada pelo moderno movimento de batalha espiritual, encontra-se uma visão incorreta acerca da extensão dos efeitos do pecado da natureza humana e do estado do homem diante de Deus. Em outras palavras, falta o conceito bíblico de que o homem é um ser decaído moral e espiritualmente e debaixo do justo juízo divino. Uma das grandes disputas durante a Reforma Protestante versou sobre a natureza e a extensão do pecado original. Ele afetou Adão somente ou todo o gênero humano? A vontade do homem decaído é ainda livre ou escravizada ao pecado? No século V, Pelágio havia debatido ferozmente com Agostinho sobre esse assunto. Agostinho mantinha que o pecado original de Adão foi herdado por toda a humanidade e que, mesmo que o homem caído retenha a habilidade para escolher, ele está escravizado ao pecado e não pode não pecar. Por outro lado, Pelágio insistia que a queda de Adão afetaria apenas a Adão e que se Deus exigisse das pessoas que vivam vidas perfeitas, ele também dá a habilidade moral para que elas possam fazer assim. Ele reivindicou mais adiante que a graça divina era desnecessária para a salvação, embora facilitasse a obediência. Agostinho teve sucesso refutando Pelágio, mas pelagianismo não morreu. Várias formas de pelagianismo recorreram periodicamente através dos séculos. Lutero escreveu um livro, A Escravidão da Vontade, em resposta a um diatribe de Erasmo, onde o mesmo defendia conceitos pelagianos. Lutero acreditava que Erasmo era um inimigo de Deus e da religião cristã por causa do ensino dele sobre o pecado original. Embora nem sempre houvesse total concordância entre os cristãos,
O ensino defendido por Agostinho, Calvino, Lutero, puritanos e teólogos reformados mais modernos representou durante muito tempo o pensamento da maioria dos evangélicos. Atualmente, conceitos bastante similares ao de Pelágio parecem terem conseguido prevalecer entre os protestantes de maneira geral, mas a teologia reformada continuando afirmando que o pecado de Adão trouxe gravíssimas consequências aos descendentes. As duas principais são essas, como se segue. A corrupção da natureza humana. Com esse termo, se queria indicar a degeneração, perversão, depravação ou decadência espiritual e moral a qual a raça humana ficou sujeita após o pecado de seus primeiros pais, Adão e Eva, o pecado maculou a personalidade humana de tal maneira que o homem é mais inclinado a praticar o mal que o bem. O primeiro casal, criado puro e inocente após experimentar o pecado, já exibia sinais da corrupção interior. Cada um tentou justificar seu erro colocando a culpa um no outro, e afinal, em Deus. Gênesis 3, 10 ao 13. Depois disto, a história de seus descendentes é uma triste história de violência. Gênesis 4, 8. Poligamia. Gênesis 4, 19. Soberba e vingança. Gênesis 4, 23. E imoralidade. Gênesis 13, 13, 18, 20 e 21. Apesar de ainda existir algum bem nesse mundo, e isso mesmo somente pela graça de Deus, as pessoas sempre estão pensando em fazer coisas erradas. Gênesis 6:5. A descrição dada pelo salmista é estarrecedora. Todos se tornaram imorais e fazem coisas horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Todos se desviaram do caminho certo e são igualmente maus. Não há mais ninguém que faça o que é direito. Não há ninguém mesmo. Salmos 14, 1, 3. O Senhor Jesus, ao explicar de que forma o homem se torna verdadeiramente impuro, apontou para o coração do homem como a fonte de toda sorte de impureza moral e espiritual. É do coração que vêm os maus pensamentos que levam ao crime, ao adultério e a outras coisas imorais. São os maus pensamentos que levam também a pessoa a roubar, mentir e caluniar. São essas coisas que fazem alguém ficar impuro. Mateus 15, 19 ao 20. Semelhantemente, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos e desejando mostrar que todos, sem exceção, são naturalmente corrompidos e inclinados ao mal, cita em série várias passagens do Antigo Testamento como prova da depravação total do homem. Não há ninguém justo, ninguém que tenha juízo. Não há quem adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Mentem e enganam sem parar. Mentiras perversas saem de suas línguas, e palavras de morte, como veneno de cobra, saem de seus lábios. As suas bocas estão cheias de terríveis maldições. Eles têm pressa de ferir e de matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Romanos 3, 10 ao 18. Essas passagens da Bíblia são suficientes para demonstrar o nosso ponto. Ainda outras poderiam ser acrescentadas. Basta uma consulta sincera à nossa consciência, aliada a um exame da história humana e a uma olhada ao nosso redor para verificarmos que a Bíblia diagnóstica
de forma exata a situação da raça humana. Mesmo quem não abraça o ensino bíblico sobre a corrupção imita ao ser humano. Não pode se deixar de perceber como ela macula todas as instituições sociais. Escreveu Shakespeare. Se as propriedades, títulos e cargos não fossem fruto da corrupção, e se as altas honrarias se adquirissem só pelo mérito de quem se detém, quantos então não estariam hoje melhor do que estão? Quantos que comandam não estariam entre os comandados? Existem algumas ressalvas importantes a serem feitas para evitarmos uma falta de compreensão desse ensinamento. Segue-se 4 delas. A queda do homem não contradiz a presença do bem nele. Quando dissemos que a depravação é total, não estamos com isso querendo dizer que nunca ninguém tem pensamentos bons ou faz coisas certas. Não há depravação, por absoluta que seja, que não traga, em que seu aspecto exterior algum traço de virtude. O termo total aponta para o fato de que o pecado penetrou em todas as faculdades do homem e as contaminou, como pensamentos, emoções, vontade. Também indica que essa contaminação é de tal forma que, se deixado, entregue-se a si mesmo. O homem seguirá naturalmente caminhos que o desviam de Deus e o levam cada vez ao pecado. Amém? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro na nossa videoaula. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.